Gabriela Rocha. Eu estava dizendo, cantando o Senhor. Meu Deus, cantando a música Traiu. Que música gostosa, viu? Que música gostosa. E a música fala, né? Que a sarça pegou fogo e não se consumiu. E a voz que saiu dela um dia me atraiu. E meu coração pegou fogo de um jeito que a gente fala, até que ele descobriu que um dia a tua glória vale mais que 1000. Essa música é linda demais. E aí eu falei, Senhor, eu quero tua voz nesse dia de hoje. Hoje eu vim com a Bíblia que era da pastora Dama. Eu contei a história que eu queria no domingo passado, né, pregar nessa Bíblia. E o Senhor disse, essa não, eu quero falar com a sua. Pare de buscar nas coisas passadas, né? E aí eu entendi o que Deus quis falar comigo naquele momento. Mas eu já tenho uns 15 dias que eu estou estudando essa Bíblia dela. E aí, de última hora, eu falei hoje vai ser dela. Mas o interessante é que Deus, ele fala com a gente, tá muito alto, né? De acordo, minha voz já é alta. De acordo com o nosso coração.
Eu tirei das águas. Gente, deixa eu fechar aqui. Esse texto é um texto bastante conhecido, né? E essa palavra queimou muito meu coração, porque eu já preguei nesse texto e já estudei ele outras vezes. Mas eu já preguei sobre Joquebede, que a gente gosta muito de falar de Joquebede e usa essa passagem, né? Eu já falei sobre Miriam, também o papel principal aí, né? A menina que observava. E também, um pouco antes, eu já preguei sobre Cifrá e Puá, que foram as parteiras, né? Que interviram para o nascimento de Moisés. Mas eu, há 2 dias, estava pensando que eu estava lavando os pratos, meditava, eu falei, eu nunca pensei sobre o papel dessa
poder, com o status que ela tinha, ela poderia ficar lá, né? Ser aquela mulher levada, né, pelos outros, mas não. Ela também ouviu outra característica nessa mulher, que eu achei essa mulher curiosa, porque ela não só se atentou que tinha algo, mas quando ela queria saber o que tinha dentro desse cesto. Então eu já vi a curiosidade dela, né? Ela não apenas disse assim, tem um negócio lá. E sabe a coisa que me chama a atenção? Que depois que ela viu, a Bíblia diz assim,
bom samaritano. Isso que eu ia falar. Ela fez igualzinho ao bom samaritano. Porque o bom samaritano não apenas pegou aquele homem, mas ele pagou a hospedaria. Ele se comprometeu com o cuidado daquele homem. E essa mulher, mais uma vez, ela se iguala, se associa com esse, que paga o preço por amor. Com esse que se doa a tal ponto. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A Bíblia diz que essa mulher desceu
Tá escolhido.